Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai ver nossa aula de português sobre estratégias de leitura usando verbetes. Até já coloquei aqui uma imagem de dicionário, porque hoje nós vamos mexer com os verbetes, né, com aquelas palavras do dicionário. Então, para começar, o que a gente vai aprender? Nós vamos aprender a ler e interpretar palavras em um texto. Então, vocês vão saber como interpretar essas palavras, como saber o significado delas. Vocês vão saber usar os verbetes no dicionário. Gabi, o que são verbetes? Os verbetes são os significados das palavras no dicionário. E vocês vão aprender a contextualizar essas palavras, ou seja, a gente vai ver que muitas palavras que têm, assim, um vocabulário difícil, que parece ser uma palavra muito difícil de entender, na verdade é uma palavra que a gente pode contextualizar, ou seja, a gente pode usar no nosso dia a dia, tá bom? E aí, olha só. Quais vão ser as estratégias? A gente vai usar muito a consulta do dicionário na aula de hoje. Nós vamos estudar as palavras. Por que a gente vai estudar as palavras do dicionário? Porque uma palavra, ela pode ter vários significados. Então, a gente precisa estudar todos os significados para ver aquele significado que se adequa melhor ao que a gente está buscando. Tá? E, como eu falei agora, a gente vai contextualizar, então a gente vai aprender a usar no nosso dia a dia, tá bom? Então, só para resumir o que eu acabei de falar, o que é verbete? Verbete é uma palavra ou entrada de dicionário, então você vai precisar do dicionário para encontrar os verbetes. Cada uma das palavras listadas no dicionário, enciclopédia ou glossário, a gente também pode chamar de verbete. Então, não é só no dicionário, tá? Se você tiver aquelas enciclopédias bem antigas, igual no meu tempo eu usava muito Larousse Cultural, né? Eu usava muito outros tipos de glossário, a Barça, né? Então, nesses tipos de enciclopédia, Barça, vocês vão encontrar também, né, nos glossários, vocês vão encontrar verbetes. E hoje em dia não se usa muito mais essas enciclopédias, esses glossários. No meu tempo a gente usava mais, mas agora na época de vocês é o dicionário mesmo, né? E conjunto de significações e explicações referentes a essa palavra. Então resume para mim, Gabi, o que é verbete? Verbete é o significado das palavras no dicionário, tá bom? Super fácil, né? Então, agora, eu peguei alguns trechos de alguns textos da Turma da Mônica. E a gente vai ver aqui textos falando sobre o coronavírus, que é um tema que a gente vai estudar bastante em muitos conteúdos, em muitas matérias. Nós vamos estar sempre estudando os assuntos do momento, porque, como eu falei para vocês, a gente tem que contextualizar, ou seja, a gente tem que estudar aquilo que a gente está vivendo no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. Então, eu vou ler para vocês aqui e depois eu vou explicar por que essa palavra está grifada. Então, olha só, aqui o Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica, ele fez uma revistinha, depois se vocês quiserem eu até posso passar ela para vocês, ele fez um gibi só com historinhas, né, falando... Historinhas não, com textos, né, falando sobre o coronavírus. E aí, aqui ele tá falando, né, quem é que corre mais risco do coronavírus? E nós temos aqui o desenho de uma velhinha, né, ou de uma velhinha, né, porque tá de camisola. Então, nós temos aqui o desenho, né, a ilustração, e aí o texto fala assim, olha, pessoas com mais de 60 anos ou com doenças permanentes, como diabetes, doenças cardiovasculares, gestantes e puérperas. Daqui a pouco eu vou explicar para você, ainda não vou explicar, mas daqui a pouco você vai saber por que essa palavra está grifada e outras palavras também vão estar grifadas, mais para frente eu falo. Por enquanto, só presta atenção aqui, olha. Cardiovasculares, gestantes e puérperas, mulher que teve bebê há pouco tempo, não devem sair de casa a não ser em situações necessárias, como ir ao serviço de saúde, tomar a vacina contra a influenza, ir à farmácia ou comprar alimentos. Tá bom? Então, aqui tá explicando o seguinte, né? É um texto contextualizado, né? Ou seja, é um texto que fala sobre um assunto atual que nós estamos vivendo no nosso dia a dia e ele está explicando sobre quem é que corre mais risco. E tá dizendo que os velhinhos, né? As pessoas com acima de 60 anos, são pessoas que têm mais propensão, que têm mais risco, né?
de pegar a doença. E no meio do texto, eu encontrei essa palavrinha muito esquisita. E o que a gente tem que pensar com isso? Todas as vezes que eu der um texto para você ler, você precisa prestar atenção que muitas palavras você não vai saber do que se trata. E essas palavras, vocês têm que começar a criar o hábito de buscar isso no dicionário. Então, de ver o verbete dessa palavra, o significado dessa palavra no dicionário. Mas ainda não vou falar muito sobre essa palavra, não. Vou deixar mais para o final. Aqui eu tenho outra situação, olha. Aqui está falando sobre por que a escola suspendeu as aulas. Então, a escola suspendeu as aulas. O que fazer? Algumas escolas anteciparam férias e outras estão desenvolvendo atividades online. Vamos criar rotinas diárias e estimular as crianças a revisarem as matérias escolares e, em alguns casos, acessar as aulas online e o ensino à distância que algumas instituições de ensino estão oferecendo. Então, aqui está falando justamente sobre o que nós estamos fazendo agora. Então, olha o contexto. Mais uma vez, contextualizou para o nosso dia a dia, porque o que nós estamos fazendo agora é aulas online, não é isso? Então, contextualizar uma palavra é você pegar uma palavra que você pode trazer para o seu dia a dia. E aula online, você sabe o que é uma aula online, né? Então, é uma palavra também, ela não é, observa isso, tá? Ela não é uma palavra originária da língua portuguesa, por isso que eu grifei ela aqui também. Então, não que ela seja uma palavra esquisita ou uma palavra que você não saiba o significado. Essa palavra você sabe o significado, porém, ela não é originária da língua portuguesa, então eu destaquei ela aqui no texto, tá? Nós vamos ver o verbete dela depois também. E aqui eu tenho mais outra tirinha. Tá falando sobre os animais de estimação e tá perguntando se eles transmitem, né, a Covid-19. E aqui tá falando, ainda não existem provas nesse sentido, mas ao sair com seu pet, higienize as suas patinhas antes de entrar em casa. Então aqui tá falando o seguinte, eles não transmitem a doença, mas mesmo assim, quando você for sair com seu cachorrinho, é importante higienizar, né, a patinha, passar um alquinho em gel e tudo, porque a gente nunca sabe, né, melhor prevenir do que remediar. E aí é o que tá falando no texto, e aí eu também destaquei aqui para você a palavrinha pet, tá? E então, o que a gente vai fazer? Só voltando aqui um pouquinho, então deixa eu resumir para vocês. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que a gente precisa, quando a gente vai ler um texto, a gente precisa ler o texto e entender todas as palavras, porque um significado de uma palavra pode comprometer o texto inteiro. Às vezes, porque você não entendeu o significado de uma palavra, você pode comprometer o texto inteiro. Isso acontece muito na sala de aula, quando às vezes o professor aplica uma prova para vocês, e aí você não sabe o significado de uma palavra que está ali no enunciado de uma questão. E aí você erra a questão, abriu sozinho aqui. Aí você erra a questão porque você não entendeu. Gente, o que tá acontecendo? Que doideira. É porque o meu celular tá conectado aqui no cabo USB. E aí você erra uma questão porque você não entendeu o significado daquela questão, né? E aí você erra a questão inteira por causa de uma palavrinha, tipo essa daqui. É claro que aqui vocês sabem o que significa pet, né? Mas o que é importante? É importante a gente ler os textos, né? E a gente entender o que ele está falando com todos os seus sentidos e todos os seus significados e trazer isso para o nosso dia a dia. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu trouxe o assunto mais atual para vocês, que é o Covid-19. Eu trouxe esse assunto para o nosso dia a dia. Então, eu contextualizei. Beleza? Aqui, o que a gente vai fazer agora? Até coloquei a folhinha do caderno aqui, ó, porque essa atividade de hoje, ela vai ser completamente feita no caderno, tá bom? Então, eu vou deixar o resumo dessa aula para vocês em PDF, vocês vão abrir o PDF e vão copiar isso daqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar no dicionário o significado das seguintes palavras: puérperas, online e pet.
Gabi, mas eu sei o que é online, eu sei o que é pet. Tá, mas lembra que eu falei que online é uma palavra que não é da origem portuguesa? Então, olha só, caso você não tenha conseguido encontrar todas as palavras, explique o motivo aqui, tá? Se você conseguiu encontrar todos os significados, você vai colocar o significado que mais se adequa àquela palavra. Então, você vai escrever aqui na frente para mim o significado igualzinho tá no dicionário, tá bom? Porque, por exemplo, você sabe o que é online, mas você sabe como que tá escrito isso no dicionário? Você sabe como que é o verbete disso daqui? Como que tá escrito, assim, o significado real disso no dicionário, né? Então, é muito importante você pesquisar no dicionário, ver se você encontra todas as palavras e escrever aqui na frente para mim. E outro detalhe importante que eu não mencionei é que uma palavra pode ter vários significados. Então, você vai ter que escolher aquele significado que você acha que mais se encaixa para aquela palavra, tá bom? Por exemplo, esse pet aqui, nós estamos falando sobre cachorro, né? Então, cachorro não, animais, né? Tá falando sobre animais, pode ser cachorro, gato, enfim. Pet quer dizer isso. Mas existem outros significados para a palavra pet, não existe? Por exemplo, eu coloquei água numa garrafa pet, né? Então, uma palavra tem vários significados. E aí você vai ter que escolher aquele significado que mais se encaixa nessas palavras aqui da aula de hoje, tá bom? Então, você vai pesquisar aí para mim esses 3 significados, vai escrever bonitinho, tá? Não vai colocar todos os significados, você vai colocar, vou repetir, você vai colocar o significado que você acha que melhor define a palavra, não é para escrever o dicionário todo não, tá bom? Fez esses 3 aqui, aí você vai ver, você conseguiu achar tudo? Se você conseguiu achar todos os 3, você não precisa copiar essa parte aqui não, tá? Agora, se você não conseguiu achar esses 3, aí sim, você vai copiar essa parte aqui. Então, vou voltar, vou falar de novo, presta bem atenção. Vai copiar só esse número 1 até a letra C. Se você conseguir achar todas. Se você não conseguiu achar todas, aí sim você vai copiar essa parte aqui de baixo, ok? O PET de português eu não vou pedir para fazer hoje, tá? Essa semana eu vou pedir para vocês fazerem, mas hoje não. Hoje é segunda-feira, vocês não vão fazer esse PET hoje, vocês vão fazer esse PET no outro dia que eu vou pedir para vocês, tá bom? Então foi isso a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula de amanhã. Tchau!